Ok, pessoal do Melhor da Cidade, chegamos a mais uma sexta-feira, né? E hoje nós já começamos a sexta-feira com um clima bem diferente. Você já percebe que hoje nós saímos dos nossos estúdios, né, para aproveitar um pouco do ar fresco, do clima, né? E estamos aqui, né, com um plano de fundo aqui espetacular da nossa conhecida Serra da Escama, né? Para falar de coisa boa, para falar de cultura, para falar de coisas que realmente são relevantes, né, aqui no nosso município. E para fazer isso, claro que eu sozinho não consigo. Tem que trazer pessoas que conheçam do assunto, que sabem muito bem falar com propriedade, né, desse tema cultural, que é o tema de hoje do nosso programa, que é a nossa Sexta-feira Cultural. E nós vamos falar aqui de inúmeros assuntos a respeito do município de Óbidos, que tem uma veia cultural muito forte. E está comigo aqui o seu Paulo Onofre, né? Que ele vai falar conosco aqui, nos dar base porque nós estamos querendo trazer para você, né? E já quero deixar ele bem à vontade, dizer, Paulo, obrigado por o senhor ter aceitado o convite do Melhor da Cidade para fazer esse quadro conosco dinâmico, né, cultural, e levar informação para essa população que respira cultura nessa cidade, né? Alegria imensa de estar em Óbidos. É uma sensação de você estar voltando para casa, porque aos 63 anos, estou com 63 anos, eu fui criado nessas ladeiras, correndo dessas ladeiras, os meus amigos de infância, Carlos Andrade, compreendeu? E muitos outros, Estélio. Alguns, infelizmente, já se foram, como o Pica-Pau e outros. Mas é sempre bom retornar para casa e encontrar, por exemplo, o Fortunato Chopin, aos 83 anos, 84, o Fortunato trabalhando como um jovem, cheio de projetos, cheio de sonhos e tal. Isso dá uma vontade de dizer o seguinte: eu estou com 63, ele com 84, ainda falta muito tempo para me parar, para me aposentar onde ia chegar. E essa uma alegria, por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma visita ao doutor Grijalva, que aliás eu quero lhe fazer uma sugestão. O doutor Grijalva está com 93 anos ou 95, alguma coisa assim. Se você fizesse uma entrevista com ele, ele é uma espécie de historiador aqui da cidade. Ele passou 55 anos sendo médico da Prefeitura Municipal de Óbidos. Eu brincando com ele, disse: olha, doutor Grijalva, eu me lembro quando o senhor chegou em 1964 de Belém, que o senhor tinha se formado, o senhor trouxe de lá uma Kombi. Olha, eu sou de uma época, meu jovem, em que tinha 8 carros em Óbidos. No máximo 10 carros em Óbidos tinha, né? E essa cidade, apesar de pequena, só ela conseguia ter uma vida cultural muito grande. Essa cidade tinha muitos intelectuais. Tu sabe qual é o divertimento das pessoas na década de 60 aqui, final de 50, 60? Ler. Dificilmente, olha, tu tinha que ler para poder conversar com as pessoas, porque se tu não lesses, tu caía no isolamento. As pessoas ficavam falando de política, literatura, filosofia, e tu não sabias do que se tratava. E aí, para ti também participares do grupo, tu tinhas que ler coisas, inclusive, que hoje os jovens eles deixaram de fazer. É super importante. Você, sem cultura, sem ler, olha, eu quando era jovem, o meu pai dizia o seguinte: olha, você tem que ler, porque quem não sabe ler, não gosta de ler, não fala de forma correta e não escreve de forma correta. Você lê esses livros de grandes escritores brasileiros, né? Grandes escritores brasileiros. Aí você pega um livro só dessa de Queiroz, você tem umas centenas, eu poderia citar uma centena de outros escritores, inclusive albidenses, que, olha, tem muita gente que não sabe que a Academia Brasileira de Letras
teve 2 obidentes que estavam lá na fundação da Academia Brasileira de Letras. Verdade, é uma informação e até relevante. É super relevante, é que as pessoas hoje acham que essa informação é desimportante. Mas imagina, há 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, os caboclinhos saírem aqui de Óbidos para ir para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, e esses caboclinhos estudarem, se tornaram escritores, respeitados na grande capital do Brasil, e participaram da criação da Academia Brasileira de Letras. Olha, isso é de muita importância, inclusive tinha que ser frequentemente exaltado, isso aí, aqui nas escolas. Olha, eu fico feliz quando eu fiquei sabendo que Óbidos é o único município da região norte e nordeste do Brasil, eu não sei sul e sudeste, mas na região norte e nordeste do Brasil, que existe a história de Óbidos colocada no currículo escolar. Olha, só vai você conhecer. Olha, quem não conhece a sua história está enfadado ao insucesso. Você tem que conhecer a história da tua cidade. E olha, eu fico honrado quando eu encontro companheiros obidentes, amigos nossos de infância. Olha, nada contra o PT, mas quando eu falo em companheiro, eu só me lembro do PT. Companheiros. Seu Paulo, aproveitando aqui, o senhor já falou para nós muita coisa aí a respeito dessa situação, né? Mas eu queria que o senhor fosse assim, bem direto, com respeito à sua pessoa, a sua obediência, né? O senhor não tem, digamos assim, uma genética obediência, né? Mas o senhor se considera obediência. Como é que foi assim a sua convivência em Óbidos? Não, eu sou filho de Óbidos. Eu nasci na Santa Casa de Misericórdia. Nasci na Santa Casa, na velha Santa Casa de Misericórdia, que hoje funciona o Fórum de Justiça. A parteira, como diz o caboclo, que me pegou lá, que me ajudou a vir ao mundo, foi a dona Zuraia. A dona Zuraia, compreendeu? E a minha família sempre morou aqui. Agora aconteceu um problema, infelizmente triste, na nossa família em 64, que nos levou a ir para Belém. Só que é o seguinte, eu não perdi as raízes. As férias sempre eram, compreendeu, curtidas e Óbidos. Nós vínhamos naquela época no Augusto Montenegro, no Leopoldo Pérez, no Lobo da Almada, e vínhamos para cá para passar as férias e curtir com nossos amigos. E só já quando jovem, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, aos 16 anos em Belém, 15 para 16, o meu pai disse: vem cá, tu repetiste o ano, rapaz? Como é que é isso? Ah, papai, não sei o quê, sabe, eu não quero estudar e tal. Como é que é, rapaz? Não quero estudar, não. Ah, tá bom, tu não quer estudar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar para Óbidos. Mandou para Óbidos, rapaz, e mandou uma carta para o meu tio Mundinho. Eu fui trabalhar lá no interior, na costa de baixo, cortando juta, cortando cana-arame e sendo pescador. Só vim estudando aqui no Felipe Patrônio, que tinha sido inaugurado. Ia para lá trabalhar. No final do ano, meu querido, o meu tio disse: você quer continuar aqui? Eu disse: eu não, eu vou voltar para Belém para estudar. Essa vida é muito sacrificada, não é para mim. Aí eu acabei retornando. Deu para refletir um pouco. E aí, só eu acabei indo para Belém, depois fui para Manaus, mas sempre estou aqui com os amigos. Olha, você acredita que às vezes eu venho aqui para passar um final de semana? Só para relaxar. Venho para reencontrar os amigos. Eu saio de Manaus, sexta-feira, chego no sábado, segunda-feira, compreendeu? Eu vou para Santarém, pego um avião e retorno para Manaus.
segunda-feira de noite eu estou em Manaus. Só para reencontrar os amigos. Você não sabe o prazer de estar aqui, retornar para casa, reencontrar os velhos amigos. Cada rua, cada esquina dessa, não a cidade nova, que eu não vivi na cidade nova, eu vivi aqui na cidade velha. Tem um pouco aqui da minha história, a história dos amigos de infância, as pessoas que já se foram, principalmente aqueles que já se foram, mas que deixaram grandes lembranças, as famílias. Olha, meu filho, antigamente as famílias não tinham televisão, né, nos anos 60. Aí as famílias sentavam na frente de casa conversando e era colocado um rádio, onde a gente escutava a voz do Brasil, compreendeu? O rádio era o grande veículo de comunicação da época. Olha, quem tinha um rádio na época, rapaz, ia pessoas para tua casa para escutar rádio. Aí eu não esqueço mais, na década de 60, a gente aprendia até algumas coisas, a Rádio Educadora de Santarém tem um programa como nenhuma tem. Essa era o slogan da Rádio Educadora de Santarém. E aqui a gente tinha lá na praça um serviço de alto-falante do Seu Moura, Verdes Mares, né? E quando era 5 horas, ele começava a tocar aquelas músicas, só música da época da Jovem Guarda e algumas músicas antigas. Mas as músicas antigas, na realidade, eram tocadas à noite no Bar Andrade. Começava às 7 horas as músicas no Bar Andrade serem tocadas. Eles tinham um acervo de mais de 500 discos naquela época, mais de 500 discos. E esse Bar Andrade não era só aquela coisa de bebedeira, era o encontro dos intelectuais que iam tomar sorvete, que era o melhor sorvete de Óbidos, era no Bar Andrade, onde os intelectuais se encontravam para trocar livros, para discutir sobre política, essa coisa toda. E sem dúvida, eu tive uma infância muito bacana aqui e tive a oportunidade de conhecer aqui grandes intelectuais. Aqui na cidade, aqui no município, isso na década de 60. E só existia, inclusive, um melhor colégio aqui da região, que era o Colégio São José, que era o colégio de freiras, e os padres eram professores. Para você ter uma ideia, meu filho, vinha os alunos de Juruti e de Oriximiná para estudar em Óbidos. Quando o cara saía daqui, com a 4ª série do ginásio, que ia para Belém, ele não sentia grande dificuldade, ele ia fazer o científico, o curso técnico, em Belém, ele não sentia grande dificuldade, porque aqui o estudo era puxado. Olha, o estudo era puxado desde a época em que você entrava no José Veríssimo. Naquela época tinha o atabuado, nós tínhamos professoras particulares, que era a professora Cora, a professora Glória Correia Pinto. Nós tínhamos um casal chamado professor Manduca e professora Lourdes. Ele, para você ter uma ideia, ele era formado em odontologia e deixou a profissão de dentista para ser professor. Eles formaram várias gerações, a professora Lourdes, professor Manduca, compreendeu? E engraçado, quando os meus contemporâneos se encontram, aí a gente acha graça para caramba. Olha, cuidado com a tabuada, rapaz, da professora Glória, que era aquela coisa que você tinha que aprender, você tinha que estudar, você tinha que se esforçar, porque senão você levava bolo. E hoje não pode. Não, hoje com o estatuto, esse tal estatuto do menor, compreendeu? O pai não pode falar alto, que o filho já diz, eu vou lhe levar lá no juizado de menor.
Imagine se a professora Lourdes existisse. Hoje o professor Manduca, a professora Glória e a professora Cora. Com certeza sairiam presos, compreendeu? Mas olha, só a nossa geração se esforçou. E essa geração que a gente vai homenagear e vem homenageando há 16 anos com o troféu Emílio Pauchi. Beleza, gente, voltando agora dos comerciais, nós estamos falando aqui com o seu Paulo Onofre, né, que está trazendo informações para nós importantes, e informações realmente que vão ficar aí, né, à sua disposição, para você que quer conhecer um pouco mais sobre o nosso município, pessoas, né, que conviveram aqui e fizeram história. Fica ligadinho aqui na nossa programação, já tem muita informação para você. E nós estamos falando também agora, vamos falar agora também sobre a atuação do seu Paulo Onofre aqui no município, né, e o senhor está trazendo para o município mais um ano, né, e um título muito conhecido aqui no nosso município. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais a respeito, né, desse projeto que o senhor está trazendo aqui para nós. Olha, como eu te falei anteriormente, o troféu Emílio Pauchi foi criado em 2000, nós passamos 4 anos realizando o troféu Emílio Pauchi. No 5º ano, infelizmente, nós tivemos dificuldades, eu tive que, em virtude das minhas atribuições na secretaria onde eu trabalhava, ficou difícil de fazer o projeto, eu viajando também. E só em 2008, o senador Jefferson Praia, com quem eu trabalhava, falando sobre o projeto, ele me sugeriu que eu retomasse o projeto, eu retomei. E ele disse, olha, faz o seguinte, não é preciso ser só os médicos homenageados, você pode homenagear os profissionais liberais e outros profissionais, comerciantes, só empresários de obras, pessoas que se destacaram na sociedade, que vieram de lá e se destacaram na sociedade. E aí nós fizemos isso. Já foi engraçado que inicialmente nós só homenageávamos no máximo 3 pessoas. Aí os amigos se reuniram, né, a comissão, ano retrasado, e disse assim, ó, rapaz, vamos ter que acelerar isso aí, sabe? 3 por ano vai ser meio difícil, porque é o seguinte, a nossa geração está quase batendo em retirada, está todo mundo com mais de 60. Aí eu disse, batendo em retirada, esse é o pai dela, não é morrer, bater em retirada. Aí ele disse, era mesmo assim, vamos fazer o seguinte, vamos passar para 8 pessoas esse ano. Passamos para 8, no outro ano passamos para 12, fomos para 15, agora já estamos em 13 pessoas. Ele disse, olha, a turma está toda com 80, 70, os mais jovens somos nós, que temos 60 e pouco, não vamos falar a nossa idade, 60 e pouco. Aí é uma brincadeira, na realidade, o troféu Emílio Pauchi, ele tem uma finalidade de só homenagear aqueles filhos de obras que saíram, que foram para os vários estados do Brasil, várias cidades do Brasil, e que com muito sacrifício, com muita luta, conseguiram, compreendeu? Como diz o caboclo, um lugar ao sol. Aí são os outros, mais aculturados, eles conseguiram se destacar, né? E a gente homenageia estes filhos de Óbidos, não só aqueles que saíram de Óbidos para tentar uma vida melhor, mas como também os que ficaram aqui. Nós não podemos deixar de homenagear o Fortunato Chocró. Fortunato, a família do Fortunato, no mínimo está há 80 anos em Óbidos. Você imagina essa família, quantas pessoas esse pessoal não empregou, só oportunizou que eles tivessem uma qualidade de vida melhor. Eu estava, inclusive, no escritório dele no domingo, com o escritor J. Alves, que está aqui presente, e ele nos contava uma coisa emocionante que aconteceu. Ele ficou até emocionado nos contando. Diz, olha, vieram fazer, 3 pessoas vieram fazer uma visita aqui
aqui na fábrica de beneficiamento de castanha, aqui na usina. E as duas moças me abraçaram, entendeu? Eu senti que elas estavam emocionadas. Aí elas me perguntaram: o senhor não me reconheceu? Você falou: não, minha filha. Ah, minha mãe trabalhou aqui no senhor quebrando castanha, eu também quebrei castanha. E você imagina essas moças hoje? São professoras universitárias, olha, falando com orgulho. Pô, trabalharam comigo aqui. De alguma forma ele ajudou essas pessoas. Contribuiu, né? Lhes deu oportunidade de estudar, de trabalhar, de ganhar pelo menos o dinheiro para comprar os cadernos, caneta, lápis, essas coisas todas. Então, são pessoas como o Fortunato que a gente tem que homenagear. O companheiro, o Valmir Rocha, o irmão querido, meu amigo de infância, que foi um dos primeiros empresários a ser ousado. Antigamente, meu filho, você ia viajar para Manaus, aí tinha os barcos, chamado Comandante Marcondes e outros barcos. Aí você ia, a tua rede ia espichado em cima de porco, galinha, tudo que era bicho levava. Tem até uma história, que eu não sei se é piada ou é verídica a história, que o cara chegou a bordo do barco, colocou em cima de umas capoeiras, aqueles engradados que levavam a galinha, né? Espichou a rede. Lá pelas tantas de madrugada, ele viu aquele negócio cutucar na costa dele, ele acordou espantado, aí olhou para baixo, era um peru que tinha metido a cabeça pelo vão da caixa da capoeira e ficou cutucando ele. Então tem essas histórias. E hoje esse cara é médico lá em Manaus, não entendeu? Ele contando essa história, você acha graça. Quer dizer, as coisas de pioneiro, né? Aquelas dificuldades dos pioneiros, as pessoas que foram ainda jovens, com 17, 16 e até 15 anos, para trabalhar nas fábricas em Manaus, para tentar uma vida melhor. E graças a Deus a maioria, a grande maioria, conseguiu trabalhar. Alguns chegaram a diretores de fábrica, gerentes de fábrica, outros se formaram em advogados, engenheiros, são médicos. Olha, eu sinto orgulho, sinceramente, de ter participado dessa geração. É uma geração, uma geração vitoriosa. Agora, você não sabe as arguras que nós passamos muitas dificuldades. Fala para nós aí que o senhor, pessoalmente, o senhor conviveu aí no desenrolar da sua carreira. Hoje o senhor atua como? Olha, hoje eu estou em vias de me aposentar. Eu passei esses últimos 16 anos sendo assessor parlamentar, mas eu passei 24 anos trabalhando em indústrias no distrito. E o escritor J. Alves, que está ali, quando eu fui trabalhar em uma empresa onde ele era o gerente, a Gillette do Brasil, eu fui trabalhar como guarda de segurança, mas eu passei só 6 meses como guarda de segurança. Em seguida, ele disse: olha, vai haver um curso de supervisor de segurança do trabalho, no SESI. Para você ter uma ideia, tu sabes quanto é que eu ganhava? Eu ganhava 600 cruzeiros. Aí descontava o INPS, que é o INSS hoje, ficava 550. Esses 550, eu tinha que pagar a parte de um quarto que eu morava com meu primo, que depois foi funcionário da Suframe, funcionário da Receita Federal, como o Américo Filizola, nós morávamos juntos. E a gente rachava um kitnet, cada um R$350, compreendeu? A gente pagava. A gente passava apertado pra caramba. Olha, só de uma vez eu vinha à noite a pé, não tinha dinheiro para o ônibus, né, para chegar em São Jorge. E para você chegar em São Jorge, para passar de São Raimundo para São Jorge, do bairro de São Raimundo,
tinha uma ponte. Não era uma ponte, era uma pinguela, era aquela árvore que é colocada para você atravessar. E deu-lhe uma chuva terrível, eu saí correndo, escorreguei, eu estava com aqueles tênis, que chute, né? O que chute, caí lá dentro do igarapé, rapaz, quase eu morro, rapaz, fui parar lá. Então essas histórias de dificuldades, nada veio na mão da gente de graça. Todos nós lutamos muito. Eu andei muito a pé lá em Manaus para estudar, e vários colegas nossos também, nessa mesma linha, mas sempre com aquela coisa, olha, a gente tem uma responsabilidade grande, a gente não pode fazer vergonha para os pais da gente. Olha, quando a gente chegar em Óbidos, se a gente fizer alguma besteira aqui, os nossos amigos vão falar o quê da gente, que a gente é marginal. E um policiava o outro, né? Um cobrava do outro. Então isso foi importante na vida da gente. E coisas engraçadas, aconteceu muitas coisas engraçadas. E hoje eu eu militei nessa área política. O escritor J. Alves me levou em 1984 para me filiar ao PSB, nós fundamos o PSB. À época a gente lançou para governador do estado o Arthur Vigílio Neto e o Mário Frota, que depois eu fui trabalhar com o Mário Frota durante 16 anos, como assessor dele, chefe de gabinete. E aí, rapaz, você entra na política, a política é como se fosse um vírus, sei lá, não sei te dizer exatamente, te definir o que é política. Tu não consegues mais sair. De alguma forma, tu vais ter que continuar fazendo política. Talvez não a política do partido, a política partidária, mas a política sindical, a própria política associativa das associações. Eu sei que eu fui feliz que eu encontrei pessoas como o J. Alves, que me ajudaram. Encontrei um cara que eu defino como meu segundo pai, para me orientar, o senador Evandro Carreira, que me abraçou como se fosse um filho, me tratava como um filho. E era um grande intelectual, o amazonólogo que nós conhecemos no estado do Amazonas, foi o senador Evandro Carreira. Para você ter uma ideia, o senador Evandro Carreira, em 1974, como senador, ele foi o primeiro senador da República, a falar sobre ecologia, sobre desmatamento, que era prejudicial, o desmatamento, desequilíbrio ecológico. Ninguém entendia exatamente a linguagem do Evandro. O Evandro estava 30 ou 40 anos na frente dos senadores, falando sobre ecologia. Isso era contra o projeto Jari, era contra a construção aqui da Santarém, Cuiabá, e outras estradas que ele achava que ia desmatar e não traria nenhum resultado de desenvolvimento, em si, muita miséria. E é o que aconteceu. Paulo, fala para nós um pouco também do tema. Por que foi escolhido esse tema, né? Índio Pauxi, né? O que se deu? Como se deu a escolha desse nome? Como foi a reação das pessoas como viram esse título? Olha, é o seguinte, eu viajava de Óbidos para Manaus lendo um livro de Delfonso Guimarães chamado Terra Pauxi. Eu tinha feito um projeto já para fazer o evento, mas não tinha o nome do evento. E de repente o livro cai no chão, assim, eu me agachei para pegar o livro, e onde as páginas ficaram abertas, tinha a história do índio Pauxi, com a imagem do índio Pauxi. Eu digo, eu encontrei o nome do projeto. Vamos colocar o índio Pauxi. Aí daí por diante. Por diante foi o índio Pauxi. 20 anos. As pessoas. Olha, afinal de contas, é índio Pauxi ou Pauxi? Eu digo, olha, o Ildefonso Guimarães diz que é índio Pauxi.
Não é índio pau-xixa. Não tem um S, é só pau-xi, Pau né? Tá aí, então, fale para nós também, essa premiação, né, do Índio Pau-xi, esses 20 anos, se percebe-se que ela vem ganhando uma proporção, né, seu Paulo? E existe a possibilidade desse evento, né, dessa programação, se tornar um grande evento para agregar valores aqui no município? Olha, na realidade ele já agrega, porque quando se faz um evento desse, que é transmitido através ali da internet para o mundo todo, as pessoas podem até não conhecer Óbidos, mas elas já ficam curiosas para saber sobre Óbidos. Então, a ideia é essa, é a gente cada vez mais divulgar o nome da cidade. Nós nunca tivemos a pretensão de fazer um grande evento. Nós não cobramos nada, o objetivo é um reconhecimento em si mesmo, pela atuação daquele artista, daquela pessoa, personalidade. História, né? Olha, nós não temos objetivos financeiros, nós vamos ter lucro, não. Eu até brinco o seguinte, olha, mano, se ao final a conta está 0-0, para mim já está de bom tamanho. Então quer dizer que existe a possibilidade de, ano que vem, digamos, novos artistas, novas personalidades ser agregado a essa não, relação? Cada ano é homenageado X pessoas, que é escolhido pelas comissões. A comissão de Belém, a comissão de obras e a comissão de Manaus. Você pode ter certeza do seguinte, nós já homenageamos agora, este ano completo, 86 pessoas que foram homenageadas com o troféu de Pau-xi. 86, só nesses 16 anos. Foram 86 pessoas. Então, a cada ano são pessoas diferentes, são escolhidas. Por exemplo, só no ano passado, a professora Marilene, que escreveu um livro sobre o convento das freiras aqui, nós homenageamos o escritor Elcio, que faleceu este ano. Homenageamos algumas pessoas aqui de Óbidos que prestaram relevante serviço e prestam para a sociedade. O grande objetivo desse projeto também é fazer esse reconhecimento, ainda enquanto a personalidade ainda pode desfrutar desse... Está vivo. Olha, minha gente, eu sou contra esse negócio de fazer homenagem depois que a pessoa morre. Essa hipocrisia. Você tem que homenagear enquanto está vivo, para a pessoa lá te abraçar, ser abraçada pelos amigos, ser homenageada por todos aqueles que estão presentes naquele momento no evento. Isso é que é gostoso. Agora, depois que morreu, aí coloca o nome de rua, de beco, compreendeu? Meu Deus do céu, não. Tá certo. Então tá aí, gente. Aí o seu Paulo Onofre, né, para você que não conhecia, passa a conhecer. É né, das grandes personalidades aqui do nosso município e também está enriquecendo cada dia mais a cultura obidense, né? E eu quero deixar o senhor à vontade para convidar essa rapaziada que vai fazer parte, né, dessa premiação a participar da nossa sexta-feira cultural aqui, trazer mais história, aproveitar aqui a sexta-feira para a gente conversar aí. Olha, eu vou fazer o seguinte. Quando acabar o programa aqui, que nós estivemos conversando no café, tomando uma água, eu vou te passar a relação, pelo menos de 20 pessoas, em princípio, que você teria que entrevistar. Entre eles o doutor Grijalva, que está com 95 anos, que é o historiador, o Carlos Silva, compreendeu? Só o professor Carlos. Nós temos uma gama de pessoas que podem contribuir com o teu programa, levando informações para essa geração que está aí, esses jovens, para conhecer. Olha, a pessoa que não conhece a sua história está fadada ao insucesso, tá? Fadada ao insucesso. Então, primeiro a gente tem que conhecer a história. A gente tem que prestigiar mais essas pessoas de Óbidos que lutam por Óbidos. E aí a gente tem esse pessoal aqui do carnaval,
cumprir, que fazem um excelente carnaval, um dos melhores carnavais do oeste do Pará, de rua. Você já trouxe sobre o Jorge Mamed, você traz o Orlando, para prestigiar o Orlando, que é outro artista plástico. Beleza, pessoal, gente, olha, vamos ficando por aqui na sexta-feira, né? Muito rica de informação. Nós queremos agradecer